A você que acompanha a programação da TVA, começamos mais uma edição do Fala Deputado, o programa em que você acompanha as ações e as atividades desenvolvidas pelos parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o nosso convidado de hoje é o deputado Rodrigo Minotto, do PDT. Ele vai falar com a gente sobre os temas que vem desenvolvendo na elaboração de projetos de lei, temas nacionais e também sobre assuntos relativos às comissões permanentes das quais ele participa. Deputado, obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Deputado, o senhor é de um partido que leva o nome trabalhista no nome, o PDT. Como que o senhor tem visto as discussões em torno da reforma trabalhista, projeto de terceirização e também a reforma previdenciária que tem chamado tanta atenção dos brasileiros ultimamente? Eu percebo que esse governo quer realmente tirar direito dos trabalhadores, direito estes conquistados ao longo de muitos e muitos anos. A própria CLT, que tem na sua história a garantia desses direitos. Por que o governo não pensa em fazer uma reforma tributária, uma reforma que busque oxigenar o caixa do governo federal para trazer mais benefícios para a população brasileira? Não, ele quer tirar especificamente de quem mais precisa, de quem mais necessita dos seus direitos, que é o trabalhador. É desigual você colocar numa mesa de negociação sobre o livre-arbítrio entre o trabalhador e o empregador. Com certeza o trabalhador perderá muito daquilo que ele já conquistou ao longo de muitos e muitos anos. O senhor vê com preocupação, então, o que vem acontecendo no Congresso Nacional com relação a esses projetos, né? Um que já foi aprovado, a terceirização, e a reforma previdenciária trabalhista que estão em tramitação. Eu acho que está no momento da população se revoltar com isso que vem acontecendo. Realmente, o que vem acontecendo no nosso país, tanto na classe política, quanto nessas medidas econômicas que o governo vem desempenhando, evidentemente que busca, na sua essência, a fortalecer quem já está forte. Nós temos aí uma dívida ativa de ser buscada muito grande pelo próprio governo federal, e o que está sendo feito para isso, para resgatar esses recursos. E se você analisar, as maiores empresas do nosso país são as maiores devedoras, e isso, com certeza, diminui o fluxo de caixa do governo federal e, consequentemente, ele começa a fazer arroxos, e arroxos naqueles que mais precisam da atenção do governo federal, que é a classe trabalhadora. Deputado, recentemente a Assembleia Legislativa derrubou um veto de um projeto de lei de sua autoria que trata da obrigatoriedade das agências bancárias aqui em Santa Catarina terem estrutura para atender pessoas com deficiência. Como que surgiu a ideia desse projeto, que vai ser transformado em lei? Visa dar a oportunidade aos usuários dos bancos em poder ter à sua disponibilidade um banheiro de forma acessível, principalmente às pessoas com deficiência, que tenha água para o seu uso também e que tenham caixas eletrônicos adaptados. A gente percebe que nos bancos oficiais do governo, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica, isso já vem acontecendo. Porém, os bancos privados, a gente percebe que há uma dificuldade nisso. Apesar de haver já uma lei federal que fala da acessibilidade, mas a adequação é muito importante para que as pessoas tenham mais conforto, mais dignidade, até porque dependem, às vezes, de um espaço de tempo maior para poder ficar na agência e, eventualmente, há necessidade de ocupar um banheiro, tomar um copo d'água, e isso poderia trazer mais conforto ao cidadão e à cidadã catarinense. O senhor também tem tocado muito na questão da infraestrutura das escolas em seus discursos na tribuna da Assembleia. Recentemente, a Assembleia realizou uma audiência para discutir a situação de escolas que estão interditadas no sul do estado. Esse é um assunto que o senhor também tem se dedicado, né? Especificamente, o que lhe preocupa mais nessa questão? O que me preocupa realmente é a gestão, é a falta de gestão. Nós percebemos que lá na ponta, as próprias estruturas da ADR, antiga SDR, elas não condizem mais com a verdade do que vem acontecendo. Nós temos que capacitar os gestores públicos, não é só indicação política. Tem que ver a capacidade desse cidadão, dessa cidadã, dessa pessoa que vai ocupar uma função pública, se tem realmente capacidade de gerir aquilo que é da sua responsabilidade. E nós percebemos que às vezes não é só a falta do recurso. Às vezes vocês têm o recurso, mas não têm a capacidade de gerenciar. Por isso que houve na semana passada uma audiência pública, onde várias e várias escolas da rede pública estadual no município de Sombrio e do município de Balneário Gaivota foram interditadas pelo Poder Judiciário a pedido do Ministério Público,
em razão das dificuldades e das deficiências que se encontram as escolas, correndo risco não somente aos professores, mas também aos alunos. Essa é uma situação que tem se repetido em vários pontos do estado, na sua região também, Criciúma. Parece que há escolas com alguns problemas estruturais também, né? Problemas básicos, às vezes, de própria iluminação, chove dentro, telhado descoberto. Até citar um exemplo na audiência pública que um determinado ginásio, pela falta de não ter a manutenção de duas folhas de telha, ocasionou um prejuízo ao Estado e, consequentemente, a nós, de R$400 mil, onde houve um vendaval e aí foi feita toda a descoberta desse telhado. Então, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso também o administrador da escola, o gerente das GEREDs, das regionais, e de estar buscando condições e buscando soluções o mais rápido possível para que esses problemas não sejam agravados. Na área da segurança, o senhor recentemente também demonstrou preocupação com a situação, com a possibilidade, melhor dizendo, de fechamento de alguns quartéis do Corpo de Bombeiros Militar. Como que o senhor tem acompanhado essa questão? Nós percebemos que o governo fez concurso público para a Polícia Militar, para o Instituto Geral de Perícias e não fez para o Corpo de Bombeiros. Nós percebemos que, em razão das aposentadorias dos oficiais, isso vem diminuindo o número de efetivo do Corpo de Bombeiros. O que nos preocupa, evidentemente, porque para haver um bom atendimento, você tem que ter uma estrutura adequada. E essa estrutura está ficando deficiente. E essa é a nossa preocupação, de estabelecer um diálogo com o governo, a fim de que possa minimizar esses efeitos do fechamento dos corpos de bombeiros no nosso estado de Santa Catarina. Pelo que eu percebi, em contato pessoal com o comandante-geral, aproximadamente 30% dos quartéis serão fechados no período noturno e, eventualmente, uns serão manejados, alguns serão remanejados. E isso causa uma certa preocupação à população em razão da necessidade eventual de utilizar do Corpo de Bombeiros para qualquer sinistro. Na área da saúde, o senhor também recentemente levou demandas com relação ao Hospital Regional de Araranguá, especificamente com relação à disponibilização de tratamento de quimioterapia aos pacientes que utilizam esse importante hospital lá do Extremo Sul. Como que está essa questão? O Hospital Regional de Araranguá tem sido uma referência para todas as pessoas que residem no Vale do Araranguá, no sul do estado de Santa Catarina. E foi uma demanda que a própria classe médica nos foi buscar em nós uma possibilidade de interceder junto à Secretaria de Estado da Saúde, e o secretário de Estado, Vicente Carol Preso, esteve presente no Hospital Regional de Araranguá, verificando as condições. Isso está sendo feito, essa análise desse pedido está sendo feito pelo setor de regulação da Secretaria de Estado da Saúde, a fim de verificar a viabilidade ou não do credenciamento para o tratamento de quimioterapia. Evidentemente que o tratamento de quimioterapia vai depender também do número de usuários do Sistema Único de Saúde daquela região, a fim de que possam eles não ter mais a necessidade de se deslocar, tanto ao município de Criciúma, quanto à capital do estado, Florianópolis. É até uma questão humanitária, né, deputado? Porque quem está passando por um tratamento de câncer é extremamente penoso para a família, para o próprio paciente, e esses deslocamentos são bem cansativos, né? Acabam até atrapalhando um pouco o tratamento. É isso mesmo, Marcelo. Para quem já passou, ou para quem já teve na família alguém que passou por esse tipo de tratamento, realmente é um tratamento ofensivo, é um tratamento doloroso, é um tratamento que precisa de ter o paciente uma qualidade de vida para poder suportar, dependendo do grau que é feito esse tratamento, do grau da doença, né? Porém, esse é o nosso objetivo, interceder junto ao governo, junto à Secretaria de Estado, para levar essas condições melhores à população do sul do estado de Santa Catarina. Ainda na sua atuação parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, no começo desse ano, o senhor foi reconduzido à presidência de uma comissão que tem um nome comprido, que é a Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Mercosul, mas que tem um papel importante no relacionamento da Assembleia do Parlamento Catarinense com órgãos brasileiros e também do estrangeiro, do exterior. Como que vem sendo a atuação da comissão desde quando o senhor assumiu a presidência a primeira vez e agora na retomada dos trabalhos em 2017? Nós temos buscado uma interlocução permanente com o Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, sul-americano, que é sediado em Montevidéu, no Uruguai.
a fim de que os deputados estaduais do nosso país tenham assento, pelo menos para deliberar e discutir sobre ações de interesse dos seus estados. Santa Catarina tem o privilégio de fazer divisa com o país da Argentina e nós também temos algumas ações que precisamos desses países, principalmente para o consumo interno de alguns produtos que são produzidos tanto na Argentina, quanto no Uruguai, quanto também em outros países do Mercosul. Então, a importância é nós discutirmos, levarmos também aquilo que é de bom e de melhor do nosso estado de Santa Catarina para esses vizinhos, sabendo que na época de verão o nosso estado recebe milhares e milhares de turistas, tanto da Argentina quanto do Uruguai, bem como do Paraguai. E isso para nós é importante ter permanentemente essa interlocução com os países e com os atores políticos e institucionais do governo, trocando ideias, informações e contribuindo para o fortalecimento e o desenvolvimento de cada estado e de cada país. Como o senhor mesmo disse, né, não dá mais para trabalhar de forma isolada, né? Santa Catarina tem um nível de interdependência muito grande com os seus vizinhos, sejam os estados, sejam os países, até pela presença maciça de turistas argentinos, uruguaios, aqui no nosso estado. E a Assembleia pode fazer o seu papel e pode contribuir para isso, né? Com certeza. Recentemente nós tivemos a felicidade de receber aqui o embaixador da Argentina no nosso estado. Tivemos agora uma delegação da China. Temos sido visitados constantemente com autoridades internacionais, a fim de trocar ideias, informações e buscando experiências também naquilo que pode ser desenvolvido aqui em Santa Catarina, bem como os produtos do nosso estado para outros países, não somente do Mercosul, mas de todo o mundo. Deputado, nós passamos da metade do seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. É a primeira vez que o senhor assumiu, em 2015, uma cadeira aqui como deputado estadual. Que balanço que o senhor pode fazer já dessa primeira metade na atuação parlamentar aqui em Santa Catarina? Eu pensei e ainda penso que as coisas podem ser de forma mais célere, mais acelerada. O processo legislativo ele é um processo dinâmico, mas infelizmente a burocracia é parecer de um lado, é parecer do outro, às vezes pareceres divergentes que buscam um entendimento entre o parlamento e o governo. Nós percebemos um número de vetos significativo da parte do governo, mas não é o governador, é sim a sua assessoria, a Procuradoria-Geral do Estado, às vezes divergem de pareceres daqui da Procuradoria da Casa Legislativa ou até mesmo de outros estados que tratam, às vezes, de projetos sobre o mesmo assunto. E nós temos que ter a nossa independência legislativa, a nossa autonomia, a fim de mostrar para a sociedade qual efetivamente é o nosso trabalho aqui. É o nosso trabalho em busca de melhorias para a qualidade de vida das pessoas. O nosso propósito é fiscalizar, mas também é apresentar leis que sejam de interesse coletivo, que sejam de resultados, onde o cidadão e a cidadã catarinense perceba que a nossa atuação está trazendo realmente benefícios e serviços de qualidade à população catarinense. Ou seja, além da fiscalização e da produção de leis, como o senhor disse, um Estado mais ágil, menos burocrático, em prol da população, quem depende de todos os impostos que nós pagamos diariamente. Com certeza, eu acho que o grande desafio nosso é desburocratizar dentro da legalidade, evidentemente. Por isso a gente precisa inovar, a gente precisa ter uma atuação mais consistente, ter ferramentas de trabalho que possam ter essa comunicação permanente com os nossos catarinenses. Por isso que é o nosso desafio, de fazer algo novo, inovar, trazer resultado e resultado realmente efetivo. Não adianta constituir, fazer leis que não tenham na sua essência a eficácia necessária. Ok, deputado, chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço o senhor mais uma vez pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade e você que está nos ouvindo, que não está nos vendo, percebam a atividade de Carla Parlamentar. Cobrem, dê sugestões para que a gente possa fazer desse Estado cada vez mais forte e cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado. A você que acompanhou este programa, pode revê-lo e rever outros programas no decorrer da programação da TVAL ou no nosso canal no YouTube, que você acessa por meio do site da Assembleia, alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela companhia, pela audiência e até um próximo programa.